Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo. Venha comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia porque este projeto nasceu no coração de Deus. E eu tenho certeza que no dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração. Querido, eu quero pedir com muito amor e muito carinho, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu joinha, abençoa o canal, compartilha a palavra do Senhor com aquele que você quer abençoar com a palavra do Senhor Jesus, com a Bíblia. Vem com a irmã Mary ler Bíblia, porque essa palavra nos preenche, nos alegra, nos dá direções, que às vezes a gente não tem o caminho certo a seguir. Ela nos dá direcionamentos especiais e sobrenaturais. Amém, queridos? Deus os abençoe. Neste mês de janeiro, nós estamos lendo um livro de João. É muito interessante esse livro porque todos os evangelhos frisam desde o nascimento de Jesus, né? Maria, José e a genealogia. Mas João, ele traz lá do princípio, traz lá de Gênesis, no haja luz. Jesus já estava desde a fundação dos séculos, né? Então é muito interessante o jeito que ele aborda a vida de Jesus e de João Batista, que anteriormente pregou e endireitou os caminhos para que fosse recebido Jesus, né? Então, nós lemos ontem o capítulo 1 até o versículo do versículo 1 ao versículo 42. E hoje nós vamos ler o versículo 43, que diz assim, ó: Filipe e Natanael, do mesmo capítulo, é capítulo 1, versículo 43. Amém, querido? Se você não tem uma Bíblia, pegue sua Bíblia. Se você quer simplesmente só ouvir a irmã Mary, ouça a irmã Mary ler Bíblia para você. Amém, queridos? Faço isso de todo o meu coração e sei que Deus vai trabalhar na sua família, no seu lar, na sua vida, e muito, muito o Senhor tem a te prosperar e te abençoar. Não esqueça, se você sentir no seu coração, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas para que a palavra do Senhor venha libertar, transformar, encher de alegria e de paz. Amém, queridos? Felipe e Natanael, diz assim, versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir da Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Aleluia, Jesus. Os que ele chamava, irmãos, ele já sabia que eram aqueles que almejavam conhecê-lo, né? E eles já entendiam, já conheciam da lei, já sabiam que as profecias iriam se cumprir. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Porque tem gente que tem que ver a manifestação do poder de Deus, que tem que ver com seus olhos, né, a presença de Jesus, né? Então no 47 ele diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. És um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Aleluia, Jesus. Versículo 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que estas verás. Irmãos, como Deus abençoa aquele que crê nele, irmãos.
São fatos simples que chamam a atenção do Mestre. Não é muito dificultoso tu creres naquele que já deu a sua vida por ti, o sacrifício mais perfeito que poderia existir na face da terra, de um Deus soberano, se despir da sua glória e vir padecer numa cruz, uma morte tão cruel. Como homem, sofrimento que nenhum homem poderia passar sem sentir dor. Ele passou sentindo dor, e mais nenhum gemido deu. Como ovelha muda foi ao matador, porque ele entendia que era necessário morrer pela humanidade, porque ele, como Deus, ressuscitaria. Como se nós crer nele, nós que já morremos, vamos ressuscitar. E nós que estamos vivos, se nós crer, veremos a sua voz chamar e seremos levados no arrebatamento da igreja. Mas temos que crer. Não importa qual for a situação naquele grande dia, temos que estar ciente que Ele é o nosso tudo. Estar no centro da vontade de Deus, crendo nele. Pois Natanael creu quando ele disse: eu te vi lá embaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse, antes que nós conversássemos. Então, por que tu viste isso, tu creu? Maior coisas que estas verás. E acrescentou: em verdade e em verdade, em verdade e em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia, Jesus, que glória, irmãos. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. Quando o Senhor fala de uma forma que traz paz para o teu coração, ainda que muitos possam olhar e dizer assim: meu Deus, isso é uma loucura, mas o que estás fazendo traz paz para o teu coração, o Espírito Santo de Deus te mandou fazer e tu estás em paz. Acredite na palavra, acredite no ID, acredite em Jesus com todo o seu coração e você não vai errar o caminho. Não vai pagar preço por desobediência. Por quê? Porque tu estás dando ouvido à doce e sublime voz do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Você entende isso? Receba essa palavra, receba esse direcionamento do Senhor para a tua vida. Ouça a voz do Senhor. Creia nele de todo o teu coração, porque ele irá te abençoar, assim como abençoou Natanael. Vamos entrar para o capítulo 2 de João. Amém, queridos? Você concorda? Não vamos perder tanto tempo em fazer vários vídeos, porque estamos só com 10 minutinhos, né? Nem 10 ainda, 8 minutinhos. Então a gente vai entrar no capítulo 2 e vamos ler junto a palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia. Aleluia! As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E havia ali a mãe de Jesus e os seus irmãos também. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A preocupação de Maria era que a família, dos conhecidos, com certeza seria conhecido que convidaram eles, né? Iriam passar vergonha porque o vinho acabou. E acabar o vinho na festa de um casamento é como se tivesse, não abençoando, né? Mas como profetizando a miséria. Então ela se preocupou porque o vinho faltou no casamento. Mas Jesus lhe disse: mulher, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Por quê? Porque Maria sabia que Jesus podia multiplicar o vinho. A mãe sabe quando um filho tem um dom. E ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, que ele já era um homem, já tinha, né, os seus 30 anos, já estava começando o seu ministério ali. Ele já tinha os seus discípulos, já tinha escolhido os seus discípulos, já tinha sido batizado.
por João. Então Maria sabia que os feitos de Jesus iriam começar a aparecer. Então ela chega para ele e diz: eles não têm mais vinho. Mas no versículo 4, Jesus mostra para a multidão o que ele começaria a mostrar, que ele era Jesus. E que ele não tinha, sim, uma família específica, mas ele veio para Maria, para os seus irmãos, para os seus discípulos, para a família dos seus discípulos e para nós todos. Ele tinha que se diferenciar e mostrar que ele era Deus. Então ele respondeu assim para Maria. Mas Jesus lhe disse: mulher, não chamou de mãe, porque ali ele já estava se identificando como Cristo, irmãos. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Olha como que inteligência da Maria, olha que temor, que humildade. Ela reconheceu que ali não era o filho que ela criou até aquele dia, aquela hora que estava respondendo, sendo malcriado com ela, sendo com falta de educação com ela. Não, ela reconheceu o senhorio de Jesus. Ela entendeu que ali naquele momento não era um filho falando com ela, era Deus falando com ela. Meus irmãos, entende? Chegou a hora dele se identificar como autoridade sobre todos os olhos que estivessem a assisti-lo. Então ele teve que falar dessa maneira para se identificar. Não chegou a minha hora ainda. A hora que chegar a minha hora, eu vou começar a fazer os milagres. Tanto que o milagre do vinho na boda foi o primeiro milagre identificado, né, que foi visto por todos, né? Aleluia, Jesus. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. 2 ou 3 metretas. Havia ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Estava vendo um vídeo que explica ali sobre as talhas que eles espremiam, né, ali para purificar, botava o fruto e eles iam rodando igual uma prensa e ali saía o líquido, né? E era grande, irmãos, era grande. Era como se fosse assim um torno, né? Porque tinha que espremer até sair o líquidozinho da uva que eles colocavam ali, né? Então, ele não mandou colocar nada, ele só mandou encher de água. Não tinha fruta, não tinha a uva ali para ele transformar, para ser espremido e ser colocado o vinho puro ali. Não, ele mandou, de vez de colocar a fruta, ele mandou encher de água. Então, ele encheu as 6 medidas, né? Estava ali as 6 talhas. Ele mandou encher de água as talhas. E eles as encheram todas, totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E eles o fizeram. Aquela água só teve o contato com as talhas. Ela só teve o contato com as talhas. Não foi nem preciso fazer nenhum processo de purificação, porque não havia o fruto ali. Só existia a água. E nesta água tocar nas talhas, ele já disse: retirai-a e levai-a ao mestre-sala. Eu acredito que este vinho, irmãos, não tinha nem cor de vinho, né? Tinha que ser assim, uma cor clara como a água. Mas só que o gosto que o Senhor colocou no paladar do mestre-sala era como se fosse o melhor vinho colocado à mesa em casamentos. Olha só, vamos ler aqui. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água,
transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabemos. Os serventes que haviam tirado a água chamou o noivo. Ele lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve-se os inferiores. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Que mistério! Que mistério! O que era para ser uma vergonha naquele casamento tornou-se algo de ser comentado. Porque o que é melhor, o Senhor deixa sempre por último. Porque para mostrar que Ele é humilde, irmãos. Não chegue se mostrando, mas chegue humilde. Porque o Senhor Jesus, Ele quer fazer da tua vida como um bom vinho. O bom vinho que é bem diferenciado. Esse bom vinho foi diferenciado. Ele não precisava nem ter a cor do vinho, porque foi colocado a água e foi transformado em vinho. Mas quando o mestre Sala tomou aquele vinho, que veio diretamente das calhas, era uma água que se transformou em vinho no paladar deles. De fato que ele disse que foi o melhor vinho que ele tomou em todos os casamentos. Ó. Com estes, deu Jesus princípio aos seus sinais. Por isso a gente sabe que foi o primeiro milagre, a água transformada em vinho. Porque foi os primeiros dos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos. Olha só, irmãos. Desceu com a sua mãe, com seus irmãos e os seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Transformou a água em vinho. Confie no Senhor. Se a sua vida está prestes a uma tristeza muito grande, se você consegue saber de alguém conhecido que está vivendo um caos na sua vida, que a alegria, né, que o vinho simboliza a alegria, tem se acabado, creia no Senhor Jesus, porque Ele pode transformar a vergonha em alegria. O Senhor Jesus pode entrar na sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. E toda essa tristeza, toda essa vergonha, tudo que tiver de desamor, se transformará em vinho bom, se transformará em alegria, se transformará em regozijo por a presença do Senhor. Não terá vergonha no teu lar, mas terá a manifestação da glória de Deus, se creres nele. Amém? Jesus purifica o templo, versículo 13 do capítulo 2. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Irmãos, esse azorrague era um relho, para os irmãos entenderem melhor. Tem uns irmãos aí que gostam, que tratam de cavalos, eles sabem que para tocar o cavalo tem que ter um relho, né? E esse azorrague, ele era feito com várias cordas trançadas. Então, para fazer um belo azorrague, levaria mais ou menos uns 3 meses, né? Pelos historiadores, pelos que estudam a linguagem do contexto da época. Então, se ele mesmo fez o azorrague, pensa no tempo que Jesus já estava meditando no que estava acontecendo na porta do templo. Porque se Jesus já pregava na sinagoga, ele já estava se afermentando daquilo que estava acontecendo erroneamente.
Ele não agiu de caso impensado, na emoção. Não, eu vou lá, eu vou dizer, ó, vocês, e quebrar as mesas tudo da frente. Não, irmãos, ele construiu esse azorrague. Com certeza ele ainda pedia paciência para o pai, porque os dois conversavam em uma mente só para interagir. Mas Jesus, ele chega e diz, tendo feito um azorrague, João falou, né? Então, se João estava sempre com ele, viu ele fazendo esse azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Se expulsou as ovelhas e os bois, nem deixou matar, né? Ele estava vivo, ele expulsou. Derramou pelo chão o dinheiro. Olha só, irmãos. João aqui, ele foi muito sério no que ele falou, porque ele estava falando o que ele viu. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Ele chamou de cambistas aqueles que vendem coisas na porta dos templos. E virou as mesas, querendo dizer assim, ó, tira essas mesas daqui. Versículo 16, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Irmãos, isso é Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. João, capítulo 2, versículo 16. Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Oh, aleluia, Jesus. O zelo da tua casa me consumirá. E nessa hora o Senhor deixou o zelo o consumir e não permitiu tamanha barbaridade dentro, na porta do templo. Versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Destruí esse santuário e em 3 dias reconstruirei. E aconteceu, irmãos, lá em Mateus capítulo 27, 28, nós lemos o santuário foi colocado no chão, mas em 3 dias ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Versículo 20. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias levantarás. E ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Porque, aleluia, aqueles que levantam altar achando que estão levantando para homens. Irmãos, aleluia, preste atenção na palavra. O santuário que ele se referia era ao seu corpo. Versículo 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele disse isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Versículo 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Irmãos, versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele quis dizer, eu não me confio totalmente em vocês, porque eu sei quem vocês são. Aleluia, Jesus. Olha só, por isso que é bom pedir o discernimento do Espírito Santo, irmãos, porque a gente, na nossa ignorância, na nossa pequenez, vai confiando em todos. E aí o Senhor Jesus nos diz, abre o teu entendimento para tu entender que nem todos merecem a tua confiança. Assim como o Senhor Jesus não confiou em todos porque conhecia que havia maldade nos seus corações. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito de homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aleluia, Jesus. Porque enganoso é o coração do homem. Né? Provérbios 16 diz que o homem faz planos,
mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor Jesus. Medite nessa palavra gloriosa. Vem com a irmã Mary ler Bíblia. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, não esqueça. E vamos crescer junto na palavra do Senhor Jesus, que é pura, santa e verdadeira. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor.